Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre cálculo 1. Estamos vendo regras de derivação. Hoje vamos falar sobre a regra do produto, que não é tão simples como a regra da derivada da soma ou da diferença de funções. Bom, a derivada do produto de duas funções diferenciáveis é igual à primeira multiplicada pela derivada da segunda função mais, ou seja, somando, né, a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, a derivada de uma vezes a outra, sim, está derivada, mais a outra que eu não derivei no primeiro caso, vezes a derivada dela, vezes a outra função que eu derivei no primeiro caso. Então, na demonstração, assim como em outros casos, a gente vai fazer como? A gente vai fazer definindo uma função especial, né? E aqui a função especial vai ser a própria função produto de fg. E aí a gente vai calcular a derivada dela pela definição mesmo. Ok? Então, pela definição, é o limite quando Δx tende a zero de f grande de x mais Δx menos f de x por Δx. Agora eu coloco a expressão dessa função aqui, né? Quem é f grande? Então ela é tudo que for de ponta aqui na f grande vai se repetir na fzinha e na gzinha aqui pequena. Então se é na f grande tem x mais Δx, então vai ficar fzinha de x mais Δx vezes gzinha de x mais Δx. E menos f de x, g de x por Δx. Agora a gente vai utilizar um truque que é somar e subtrair a mesma quantidade, né? Para demonstrar isso, a gente precisa desse passo inteligente de somar e subtrair a mesma quantidade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Não tinha esse termo aqui de g de x com f de x mais Δx, com menos na frente, então a gente colocou ele. Como ele é negativo, a gente precisa de um positivo, que é justamente esse menos g de x com menos f de x mais Δx sendo multiplicado. Aí, se a gente coloca esse Δx aqui debaixo dessa diferença aqui com g, isso dá justamente o quociente que quando a gente passa o limite dá a derivada de g no ponto x. E o limite de f de x mais Δx quando Δx tende a zero é f de x, que é finito, que existe. Nessa outra parte aqui, vai ficar menos a derivada de f vezes g de x, que é constante, né? Não depende de Δx. Menos com menos, mais, então tá aqui o que a gente queria concluir, né? F de x mais, vezes g' de x, mais g de x vezes f' de x. Então, um exemplo que a gente pode aplicar é a taxa de variação da pressão arterial sistólica. Bom, à medida que o sangue se move do coração através das artérias, né, descendo ou subindo, né, principais em direção aos capilares e de volta para as veias, a pressão arterial sistólica cai continuamente. Então, ela cai modelada por uma função contínua. Considere uma pessoa cuja pressão arterial sistólica P em milímetros de mercúrio é dada por 25 vezes t ao quadrado mais 125 dividido por t ao quadrado mais 1. E aqui t maior ou igual que 0 e menor ou igual que 10. Em que t é medido em segundos. Então, a que taxa a pressão arterial varia após 5 segundos do sangue ter saído do coração? Essa taxa de que o sangue varia e o tempo é de 5 segundos é justamente a derivada dessa função P, que representa a pressão arterial sistólica, em relação ao tempo. Ou seja, é dp
dt, que é a derivada desta expressão aqui, né? Esta função aqui, que ela é contínua e derivável, porque é quociente de polinômios, né? Polinômios que são deriváveis, e essa função que está no quociente nunca se anula, nem somente sua derivada, né? Mas no tempo igual a 5 segundos ela não vai ser anulada, então não tem problema. Então aqui a gente usa a regra do produto, então vai ficar a derivada dessa primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é desce o 2, então 2 vezes 25, 50. Então vai ficar t elevado a 2 menos 1, que é t elevado a 1, que é o próprio t. Mais derivada de 125, como 125 não depende do tempo t, é constante. E derivar uma constante dá zero. Por isso que a gente não colocou nada ali. Só que surge um problema. A gente tem que derivar esta função aqui, que é representada por um quociente. Pelo fato de ser um quociente, a gente não consegue aplicar as regras que a gente conhece até então. Então, daí surge a necessidade de encontrar uma forma de derivar o quociente. Então, se você tem uma função p de x sobre q de x, de modo que a derivada de q no ponto x é diferente de zero, a derivada desse quociente é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, pela de baixo ao quadrado. Vamos verificar? A gente vai fazer o mesmo passo de anteriormente, somar e subtrair a mesma quantidade. Então, pela definição de limite, né, para a derivada, a gente tem essa expressão aqui, a gente não fez nada. Depois, o que, que a gente faz? A gente soma esse p de x sobre q de x mais delta x. Então, se a gente somou ele, a gente tem que subtrair ele, para dizer que não fez nada, né? E esse p de x mais delta x sobre q de x aqui com menos, a gente tem que somar ele. Então, tá aqui ele, ó. Foi isso que a gente fez. Então, ajustando, a gente pode pegar esse termo com esse termo, né? Verificar que quando a gente passa o limite, aqui vai para p de x sobre q de x negativo, e aqui vai para p de x sobre q de x positivo. Então, eles vão se anular. Este termo aqui é justamente o termo que vai dar o quê? A derivada de p, né? Porque tem um Δx aqui embaixo, sobre q de x, já que é constante, né? Este outro termo aqui é, bom, p de x mais Δx, menos p de x sobre Δx, vezes 1 sobre q de x mais Δx, né? Justamente esses dois termos aqui, que também dá a derivada de p sobre q de x. Então a gente ficou com dois limites, né? A gente sabe que esse limite aqui existe, porque é a derivada de p, ponto x. Isso aqui é 1 sobre q de x, quando passar o limite. Então o limite do produto vai ser o produto dos limites. Esse daqui vai ter, porque 1 sobre q de x é constante. Isso daqui vai dar a derivada de p. Esses dois termos aqui vão se aproximar quando Δx tender a zero, porque este termo vai para p de x sobre qx e este termo também vai, né? Então a gente vai ter uma situação dessa, né? Valores muito próximos. Então aqui a gente vai ter justamente isso, p' sobre q de x, mais p' de x sobre q de x, mais essa expressão aqui, né? E aí a gente vê que essa expressão, ela vai para onde, né? A gente vê que esses dois termos aqui vai dar duas vezes p' de x vezes q de x, né? Essa daqui é justamente o que? A derivada, né, do produto. Derivada de q de x vezes p de x negativo, né? Justamente a derivada do produto. E aí a gente sabe como calcular a derivada do produto, né? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda.
Por que o menos? Porque está com a posição trocada. Então, se a gente tirar esse menos aqui, fica justamente essa expressão que está aqui dentro, né? E fora tem de Q, 1 sobre Q de x vezes 1 sobre Q de x mais ΔX. Que com o passar o ΔX vai para esse valor aqui. Então, ou seja, embaixo vai ficar Q de x ao quadrado. E aí é só ajustar. Se a gente multiplicar por Q de x aqui em cima e embaixo, vão ficar com o mesmo denominador, as duas frações. E aí 2 vezes P' de x vezes Q de x vai se anular com uma dessa daqui. Então vai ficar só um P de x vezes Q de x. Menos P de x vezes Q' de x que veio para cá. Isso tudo sobre Q de x ao quadrado, que a gente está supondo ser diferente de zero. Então, portanto, é verdade. Ou seja, a gente pode derivar lá cada expressão, né? Então a gente nem precisa derivar só um termo aqui. A gente pode derivar até o quociente todo. Então, derivar da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. É justamente o que está sendo feito aqui. Derivou o que estava em cima, deu 50t, vezes o que estava embaixo, t ao quadrado mais 1, menos o que estava em cima, sem derivar, vezes a derivada de t ao quadrado mais 1, que é 2t. Isso tudo sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ajustando aqui, vai ficar 2t vezes menos 100 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quando a gente aplica 5 no lugar de 100 de t, né? Pega t igual a 5, então onde tem t a gente coloca 5, faz as contas. Vai dar menos 1000 sobre 262, que isso é aproximadamente menos 1,48, o quê? Milímetros por segundo. Então essa é a taxa que a pressão está caindo em t igual a 5 segundos, ok? E aí a gente tem também a regra da cadeia. A regra da cadeia é quando a gente tiver duas funções, uma dentro da outra. É o caso da composição de funções, né? Na regra da cadeia a gente tem a composição de funções. Então, por exemplo, a gente tinha y igual a x ao quadrado mais 1, que não precisava da regra da cadeia para derivá-la, é um polinômio. Já quando a gente coloca aqui a raiz de x ao quadrado mais 1 e olha para essa função, a gente já vai precisar da regra da cadeia, por quê? A gente vai precisar de uma regra que derive a composição de um polinômio com a função raiz quadrada, né? Mesma coisa no segundo caso. A gente poderia tanto desenvolver em cima e embaixo, né? Esse y aqui no segundo caso, e aplicar a regra do quociente, mas aí vai dar muito trabalho. Ou então a gente poderia simplesmente chamar esse x mais 5 sobre x ao quadrado mais 2 de uma função f, e o, o fato de elevar a 8 uma outra função g. Então seria uma g de u igual a u elevado a 8, onde o u ia assumir justamente o valor f de x, sendo x mais 5 sobre x ao quadrado mais 2. Então a gente teria uma g de f de x, né? A gente teria uma composição de duas funções aqui, uma potência com uma função, um quociente de polinômios. Então, para derivar funções desse tipo, a gente tem também uma regrinha, que é a chamada regra da cadeia. Então, se uma função y igual a f de x, né, é a função diferenciável de u, e u é uma g de x, né, é uma outra função diferenciável no ponto x, então a função composição ela vai ser diferenciável ou derivável no ponto x, ou seja, no ponto da função de dentro lá, a da g de x. E vai ser o quê? A derivada dela, da de fora, em relação à variável da de dentro, é a derivada dela em relação à função de dentro. Então, a gente encara a função de dentro como se fosse uma variável, a imagem da função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, que é a g de x, em relação à variável que eu estou querendo derivar de fora, né? Em relação a x. Então, aqui a gente poderia até cancelar, né? Du por du, se pudesse, e ficaria dy dx. Então, derivar uma função de fora em relação à variável da função de dentro que a gente está compondo é derivar de fora em relação à função de dentro
vezes a derivada da função de dentro em relação à variável x, né, que é a variável mais interna. Ou seja, é a derivada da função de fora em relação ao ponto que é a imagem da g no ponto x, vezes a derivada da g no ponto x. A definição, a demonstração também vai ser feita utilizando uma função especial, né? A gente define a função especial e aí verifica que isso é verdade. Então, quem seria a função especial, a gente vai definir justamente sendo esse quociente aqui, né? Seria esse quociente menos a derivada da função no ponto y igual a y0 e zero se y for igual a y0, né? Então, daqui a gente fazendo regra de 3, a gente vai ficar com f de y menos f de y0 igual a y mais f de y0 multiplicado por y menos y0, certo? Veja que quando aqui y for y0, esse termo vai se anular e o outro lado também vai se anular. Então, vale para todo y, inclusive y0. A gente vai lembrar que y aqui é a função g de x e y0 é a g no ponto x0, né? Então, quem é o quociente, né, de f de g de x menos f de g de x0 por x menos x0? É justamente dividir esse lado aqui por x menos x0. E aí, bom, vai ficar com o quê? Justamente a gente pode pegar o x menos x0 e colocar só debaixo do y menos y0, que é a g no ponto x menos a g no ponto x0. Então, se a gente passa um limite, de um lado vai dar a derivada da f no g de x0, que g de x0 é um ponto para a função f, né? E do outro lado vai ficar o limite dessa expressão aqui, né? Desse produto. Aqui, essa parte é constante, né? Então, não vai aparecer, né? Não vai fazer nada. Limite da constante é a própria constante. O limite de y de g de x0, como as duas funções aqui seriam, poderia passar o limite, né? Vai justamente para y de g de x0. Só que y de g no x0, né? Ou seja, y de y0, de g de x0 a y0, é justamente zero. Então, por isso que a gente fez sumir aqui, né? Dá zero. E fora vai ficar quem? Vai ficar o limite, né? Vai ficar o limite de g de x menos g de x0 por x menos x0, que é a derivada de g de x no ponto x0, ou seja, g' de x0, né? Então aqui a gente tem, de um lado, a derivada da composta é igual a derivada da f em g de x0 vezes a derivada da g no ponto x0, né? Ou se a gente fosse comparar, chamar de f de g de uma z, então seria a derivada da z em relação a x, seria a derivada da z em relação a y, vezes a derivada da y em relação ao x, né? Então, assim, a gente conclui a derivada da função composta.